Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que lhe deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será seu porta-voz diante do povo. E leve na sua mão esta vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Até aqui, meus irmãos, é uma passagem um pouquinho extensa, né? Mas por que que eu decidi aqui ler o capítulo 3 e o comecinho do capítulo 4? Porque é um episódio. É um episódio que os irmãos já conhecem, né? Um episódio ali onde Moisés, ele é comissionado. Ele tem um encontro com Deus e ali ele é enviado, ele tem uma missão, Deus dá uma tarefa para ele, né? A palavra fala que Deus viu o que estava acontecendo em Israel. Então ele se compadeceu, se compadecendo, ele chamou Moisés, explicou a tarefa para ele e o enviou. Um episódio muito famoso, né? Muito pregado quando se fala a respeito de envio. Mas nessa ministração eu gostaria de focar em alguns pontos específicos sobre a vida de Moisés aqui. A gente sabe quem foi ele. A gente sabe o que Deus fez na vida dele. A gente sabe que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente sabe que ele representa a lei, né? Depois, mais para frente, no Monte da Transfiguração, ele aparece a Jesus. Mas eu gostaria de focar nesse Moisés, o Moisés no começo de Êxodo. O Moisés onde ele estava ali pastoreando e viu uma sarça que estava pegando fogo e essa sarça não se consumiu. E é interessante que quando Deus começa a falar com Moisés, alguns pontos, que é onde eu quero focar na ministração, são levantados. Quais pontos são esses? Pontos que Moisés pergunta a Deus e que também, na nossa caminhada, durante o nosso chamado, são perguntas que são comumente feitas por nós. Perguntas que às vezes até desafia um pouquinho da nossa fé em relação a Deus, né? E é sobre essas perguntas que eu quero comentar hoje com vocês. Porque algumas pessoas, quando recebem uma tarefa, elas vão lá e fazem. Né? Elas vão lá e fazem. Não porque ela está no modo automático, ou porque ela é um robô, mas às vezes por uma fé na pessoa em quem enviou ela confia, então ela fala assim, eu vou fazer. Mas existem outras pessoas, e esse é o caso de Moisés, que não simplesmente fez o que Deus pediu. Quando Deus fala para ele a respeito da missão, ele tem algumas crises. E eu separei essas crises em 5 crises no texto. A primeira crise que eu queria comentar é a crise de identidade que Moisés teve. A segunda crise que eu vou comentar é a crise quanto à identidade de Deus que Moisés levanta. A terceira crise é uma crise sobre a autoridade de Moisés. A quarta é sobre a incapacidade dele e a falta de influência. E a quinta crise é o medo. Falando sobre a primeira crise. No versículo 3, vou pedir que vocês não fechem a Bíblia de vocês, porque a gente vai navegar no texto, eu gosto de fazer isso. No capítulo 3, no versículo 11, Moisés ele levanta uma questão. Ele pergunta a Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Moisés aqui, será que ele não sabia quem ele era? Que o nome dele era Moisés? Não, não é esse o caso.
Não é esse o caso. Moisés aqui, ele está se questionando. Por que eu, Senhor? Quem sou eu? Por que não outra pessoa? Lembrando que nessa passagem, a gente está num episódio, num momento onde Moisés, há pouco tempo atrás, tinha matado uma pessoa. Ele está fugindo, ele está exilado aqui no deserto, né, com a família dele. Então ele se faz essa pergunta, e essa pergunta é muito comum em nosso meio. Por que eu, Senhor? Moisés sabia o desafio. Na verdade, os desafios que haveriam de vir. O desafio de falar com o faraó, porque ele era fugitivo. A palavra fala, depois no capítulo 4, que o faraó no qual ele tinha conhecido tinha morrido e entrou um novo. Né? Mas mesmo assim, é um desafio falar com uma autoridade. O outro desafio, liderar um povo. Outro desafio. A gente sabe, lidar com pessoas não é fácil. Agora, quando a gente aplica isso a libertar um povo que era escravo, imagine a dificuldade nesse desafio. O problema dessa questão que Moisés levanta é que isso revela algo sobre o coração dele. Quando ele se faz essa pergunta, quando ele fala por que eu, ou quem sou eu, isso quer dizer que ele está revelando algumas circunstâncias do coração dele. Algumas circunstâncias. Primeira circunstância. Quando ele fala isso, quando ele se pergunta isso, ele está falando: eu geralmente resolvo meus problemas. Eu geralmente resolvo meus problemas. Agora, o desafio é maior do que eu. Então, inconscientemente, Moisés, ele está... Não estou falando que ele vai estar descartando Deus, mas ele está colocando uma fé nele mesmo. Uma fé naquilo que ele pode fazer. Uma fé naquilo que ele consegue fazer. No conhecimento dele. Outra coisa que isso revela é que, se ele se fez essa pergunta, quem sou eu? Ele está tendo uma crise de identidade. Portanto, ele não tem ideia, não somente de quem ele é, mas ele não tem ideia de quem Deus é também. Então, aqui ele tem uma falta de conhecimento da pessoa de Deus. Daquilo que Deus pode fazer. Daquilo que Deus já fez. Daquilo que Deus preparou. E se eu não sei quem Deus é, eu não sei o que Deus pode fazer. É uma questão lógica. Se eu não conheço a Deus, eu não sei o que ele faz. E Moisés, ele estava nesse contexto. Moisés estava nesse contexto. E a resposta de Deus para Moisés nesse momento foi, no versículo 12: eu estarei com você. Deus dá essa resposta a Moisés como uma afirmativa de que Moisés realmente não consegue por si só. Moisés, ele não tem força suficiente para libertar um povo por si só. Moisés, em seu conhecimento, não consegue libertar, executar essa tarefa, esse chamado por si só. E é por isso que Deus fala: eu estou com você. A presença dele nos basta. A presença dele nos basta, meus irmãos. E o ponto aqui é que Deus, nesse primeiro diálogo, ele está falando assim: deixa comigo. Deixa comigo. Ou como comumente a gente fala, deixa com o pai. Né? Porque realmente Moisés não consegue executar essa missão. E a resposta de Deus, então, para essa crise de Moisés, ele está falando o seguinte, que a resposta para uma crise de identidade, uma crise identitária, é saber que Deus está conosco. Porque quando sabemos que Deus está conosco, nós falamos que Ele é nosso Pai.
E afirmando que ele é nosso pai, automaticamente a gente está afirmando que nós somos filhos. E aí a nossa identidade está aí. Filhos de Deus. Não somos aquilo que ouvimos de pessoas falarem para nós. Não somos aquilo que nosso status social fala que nós somos. Nós não somos nosso conhecimento. Nós somos filhos de Deus e isso nos basta. Isso nos basta. Não contente com essa resposta, Moisés ele levanta outro questionamento. Que aí é a segunda crise que eu apontei aqui. No versículo 13 do capítulo 3 do texto, Moisés ele levanta um ponto. Se o povo me questionar quem me enviou, quem eu vou dizer que me enviou? Em resumo, ele está falando assim para Deus: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E essa pergunta, existem algumas perspectivas que a gente pode analisar esse texto. Mas eu quero introduzir a igreja aqui nesse momento na perspectiva de Moisés. Por quê? Quando ele fala quem é Deus, falando sobre a identidade de Deus, ele não está afrontando, ele está sendo lógico. Qual que era o contexto de Moisés aqui? Ele foi criado na realeza egípcia. Culturalmente, ele não adorava o Senhor que a gente conhece. Então, ele não tinha relacionamento com Deus e muito menos com o povo de Deus. Então, quando ele está fazendo essa pergunta, quem é você? Quem é o Senhor? Ele está fazendo uma pergunta lógica, porque ele realmente não sabe. Ele realmente não sabe. Quando ele pergunta quem está enviando, quem está me enviando para falar com o seu povo, de certa forma, pela cultura e criação dele, ele está falando: qual Deus está me enviando? Qual Deus está me enviando? E eu queria introduzir aqui a mentalidade que o povo egípcio tinha a respeito dos deuses deles. Porque isso interfere sim como a gente enxerga a perspectiva de Moisés. Bom, primeiro, qual que era a concepção dos deuses egípcios que a sociedade tinha? Os deuses eles eram limitados à sua própria área de atuação. A sua própria área de atuação. Então, tinha o deus do sol, né, Ra, enfim, não vou nomear, mas tinha deus da fertilidade, deus da morte, deus da guerra, deus de tudo. Deus de tudo. De tudo. Então, os deuses eram limitados à sua área de atuação, os deuses egípcios. Outra coisa que eles tinham como característica, os deuses, todos os deuses daquela época, e até em outras culturas, não somente egípcia, eles foram criados a partir do universo. Então, os deuses vieram depois do universo. E aí, cada mitologia tem sua forma de falar como cada deus nasceu, né? Outra coisa, referente aos deuses egípcios, e a todos os outros deuses dos outros povos também. Eles se movimentavam a partir de uma movimentação humana. Então, alguém ia lá, fazia algum rito, e aí o deus agia. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus fala, eu sou o que sou, ele está quebrando toda essa mentalidade cultural. Porque se antes os deuses eram limitados à área de atuação deles, agora o eu sou o que sou, ele fala assim, eu governo tudo. Eu não sou limitado à minha área. Se antes os deuses eles foram criados a partir do universo, a partir do cosmos, agora não. O eu sou o que sou, ele criou o universo a partir dele. É diferente. E é diferente. Agora, se antes os deuses se movimentavam a partir de um rito humano, agora não. O eu sou o que sou sabe que a gente não consegue fazer as coisas pela força do nosso braço.
Então, ele se movimentou antes. Ele sempre cuidou dos seus. Ele entregou a lei. Ele enviou seu filho. Então, quando Deus fala, eu sou o que sou, em outras palavras, ele está falando que não há outro como ele. Ele é o que é. E é por isso que mais para frente, no capítulo 15, Moisés entoa um cântico com o povo e ele fala: quais outros deuses é igual a ti? Não há. Não há. Não há. E quando Deus se revela a Moisés, ele deixa Moisés conhecer a dimensão do seu ser, revelando as áreas que ele governa, que é ou que são todas as áreas. Todas as áreas. E sabendo disso, meus irmãos, a gente está falando de Moisés, mas aplicando para nós, por que é tão difícil ter essa convicção de que Deus governa tudo? Por que teimamos em querer governar aquilo que Deus governa? Por que queremos controlar aquilo que não está no nosso controle? A gente não pode controlar, Deus é soberano. Deus é soberano. Então, Deus dá essa resposta a Moisés, eliminando a sua segunda crise, eliminando o seu segundo pensamento, a sua segunda pergunta. Só que, não contente com isso, Moisés teve uma crise de identidade. Moisés teve uma crise questionando a Deus sobre quem ele é. E agora Moisés, não contente com isso, ele revela mais uma crise que ele tem. Uma crise de autoridade. No capítulo 4, versículo 1, Moisés levanta a pergunta: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Moisés novamente duvidando. Depois de respostas como, eu estou contigo. Depois de respostas como, eu sou o que sou. Moisés ainda não está contente com essas respostas. Ele quer mais. Ele quer mais para obedecer. Ele quer mais informações. Ele quer mais detalhes sobre a tarefa dele. Então ele levanta esse questionamento. E se não acreditarem em mim? Como vão me aceitar? Moisés, nesse momento, ele estava pastoreando ovelhas. Pastoreando ovelhas. E a resposta de Deus nesse momento aqui foi: sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas revelam a minha autoridade. Então, Deus, ele fala a Moisés para fazer algumas coisas, para demonstrar da autoridade de Deus para Moisés. Primeira coisa que Deus pede para Moisés fazer é para jogar o cajado, ou na minha versão, a vara. Prefiro falar cajado, né? Mais chique. Então, Moisés joga o cajado, joga a vara e a vara se torna uma serpente. Moisés pega de novo e vira um cajado. Um sinal, uma maravilha, algo sobrenatural. Outra coisa que Deus pede a Moisés: põe a mão no seu peito. Quando Moisés colocou, a mão dele ficou branca, estava com lepra. Quer dizer, quando ele colocou e atirou, né? O texto fala isso, ele colocou e depois tirou. Depois, novamente, quando ele colocou e tirou novamente, a mão voltou ao normal. Sinais e maravilhas da autoridade e do poder de Deus. E aí Deus fala assim: se você jogar o cajado, virar uma serpente, pegar de novo, virar um cajado, o povo não acreditar, tem a segunda carta. Qual que é a segunda carta? Põe a mão no peito, tira a mão do peito, sua mão vai ficar leprosa e depois vai voltar ao normal. E se o povo ainda não acreditar que sou eu que enviei, aí você pega uma água, uma porção de água do Nilo e joga numa terra seca e a água vai virar sangue. Então, Deus
deu uma prova do seu poder, deu uma prova de autoridade a Moisés, daquilo que ele pode fazer. Em muitos casos, meus irmãos, a demonstração do poder do Espírito Santo, ela é necessária. Em muitos casos. Em muitos casos, ela é essencial. Não sei quantos aqui já se depararam no momento de evangelização, que você está falando com a pessoa e parece que a palavra não entra. Você está falando e parece que a pessoa, tipo, beleza, tamo junto. Entra aqui e sai pelo outro ouvido. Quantas vezes? Geralmente, até às vezes, você abordar uma pessoa que não acredita em nada, isso se torna mais comum. Você falar, e a pessoa, tá, mas eu não acredito. Eu não acredito. Contar um testemunho? Nem sei se eu tenho tempo. Tenho. Mais ou menos. Contar um testemunho rápido. Aplicando nessa palavra. Em muitos casos, em evangelismo, acontece de Deus utilizar o poder dele para testificar momentos como esse que a gente acabou de ler. Ou acabou de citar. Às vezes você vai falar com uma pessoa, essa pessoa não vai entender nada. Às vezes você vai falar e ela vai querer argumentos, mas nada se compara, meus irmãos, quando Deus entra com o poder dele. Aleluia. Nada. Amém. E aí, durante a conversa, vem uma palavra de conhecimento sobre a vida da pessoa. E aí, nessa palavra de conhecimento, vamos supor que ela está com alguma enfermidade na hora, e aí você ora, e a pessoa é curada. Que ateu vai falar que Deus não existe? Não tem jeito, você pega o cabra no pulo, não tem jeito. Teve um dia, até compartilhei com o Will e com a irmã esses dias a respeito de um testemunho que eu vivenciei. Tava pregando o evangelho, e aí fui numa praça, tava eu e mais 3 pessoas. E a gente viu um grupo de 6 pessoas jovens, né? Acho que devia ter um de 14, um pouquinho mais velho que isso. 6 pessoas estavam na praça. E a gente abordou essas pessoas. Começamos a trocar ideia e tal, gerar uma conexão para falar de Jesus. Quando a gente introduziu o evangelho, uma menina ela começou a argumentar sobre a criação do universo de um jeito muito científico, muito racional. Assim, a ponto de impressionar o grupo. E dado o contexto, né, de onde a gente estava, da nação ali, era muito comum isso acontecer. Só que Deus, na sua graça e misericórdia, revelou pra gente que uma dessas pessoas estava com escoliose. E quando você está com escoliose, meio que seu corpo ele é desajustado. Uma perna é maior que a outra, um braço é maior que o outro. Enfim, sua coluna é um S, né? E a gente sentiu e perguntou para a pessoa se aquilo era verdade, primeiramente, e se a gente poderia orar por ela. E ela deixou. E no momento, a gente sabe, a gente começou a medir o corpo dela, foi muito engraçado. E aí o braço era maior que o outro, mas muito maior, muito, assim, coisa de 4 dedos, assim, pra frente. Ela esticou, né? E nesse momento a gente orou, inclusive se eu tiver o vídeo, depois eu mando no grupo, acho que eu tenho o vídeo aqui. A gente tem, quando a gente orou, o braço cresceu no vídeo, né? E aí deu pra pegar a reação de todo mundo que tava atrás dela, assim, ó. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? E ela tirou a mão rapidamente porque ela sentiu o braço dela sendo puxado, sabe? E ela só, meu Deus, meu braço cresceu. A gente mediu, tava igual, pela glória de Deus. E aí, nesse momento, a gente fez o apelo e os 6 que estavam aceitaram Jesus. Mas por que que isso aconteceu? Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Meus irmãos, a gente está numa igreja que sabe da existência dos dons, que sabe da continuidade dos dons, que Deus entregou dons aos seus filhos. Tem momento, meus irmãos, que o dom vai ser essencial, vai ser necessário, vai ser essencial. E Deus compartilhou isso com a gente para edificar a sua igreja. Sabe, se seu dom
É profetizar, profetize. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é falar em línguas, fale em línguas. Se o seu dom é traduzir as línguas, que traduza também. Mas faça. Mas faça. Sabe? Deus deu uma porção dele para cada um. Para edificar a sua igreja. Se o seu dom é orar, ore. Inclusive, glória a Deus pela vida do irmão aqui, o Salles, meu amigo. Todo dia, meus irmãos, ele me manda oração. Todo dia. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus. Porque isso começou a despertar algo em mim. Essas orações que eu tenho mandado. Você está utilizando o seu dom. Sabe? Você está utilizando o seu dom. Fiquei até meio... Faz parte da minha rotina agora. Tomar um café da manhã e escutar o áudio do Salles. Glória a Deus. Então, Deus compartilhou esses dons para que nós pudéssemos usar para a edificação da igreja. E igreja, eu estou incluindo também os perdidos, que não sabem que fazem parte da igreja, tá? Os perdidos que não sabem que fazem parte da igreja. Os dons também são para eles. E meus irmãos, continuando no texto. Não contente com a resposta de Deus a respeito de sua identidade. Não contente com a resposta de Deus a respeito de quem Deus é. Não contente com a resposta de Deus mediante a autoridade de Deus. Moisés ainda vai lá e questiona. Vai lá e questiona. Para ele ainda não tá bom. E essa crise que eu vou levantar aqui, essa quarta crise, é uma crise quanto à incapacidade e à falta de influência que ele acha que ele tem. No capítulo 4, no versículo 10, ele levanta. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Moisés aqui, ele estava falando assim, pai, quer dizer, pai não, que ainda não chegamos nesse capítulo da Bíblia ainda. Mas Senhor, eu já falava errado antes. Agora, com essa tarefa, vou ficar impressionado aqui, a ansiedade vai bater, vou gaguejar. Vou falar errado, não tem palavra, não. Moisés, ele estava tentando convencer a Deus que não tem as condições humanas necessárias para realizar a tarefa. É como se Moisés tivesse colocado uma limitação na tarefa de Deus. Não sei falar, não tenho palavras, não tenho conhecimento. Sempre uma barreira, sempre uma barreira. Mas o ponto é que nunca foi sobre Moisés. A missão é de Deus, a tarefa é de Deus. Deus só chamou Moisés para realizar essa tarefa, mas a missão é dele. E a resposta de Deus foi desconcertante. No bom português, foi uma lapada para Moisés. A resposta de Deus foi: quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Sabe? Quem fez a fala? Quem fez as cordas vocais? Quem fez o som se propagar no ar? Está muito longe do nosso alcance, meus irmãos. Muito longe. Muito longe. Quem fez os idiomas? Quem inventou a comunicação? Quem, se não foi Deus? Então Deus, ele dá essa resposta a Moisés. Quem fez a boca do homem? E sabe, meus irmãos, existe uma graça de Deus na nossa fraqueza, sabe?
Moisés aqui, ele está colocando alguns limites humanos que ele falou que tem. Limites que, na concepção dele, ele não conseguiria realizar nenhuma tarefa. E posso falar? Por Moisés, se fosse somente ele, realmente não teria chance alguma de realizar essa tarefa. Mas a resposta que ele tem é: eu estou com você. Eu sou o que sou. Sinais e maravilhas. Quem fez a boca do homem? Quem fez? Então existe uma graça de Deus manifestada em nossas fraquezas, como Paulo escreve, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É quando estamos fracos, é quando estamos fortes. É quando nos falta uma habilidade que nós aprendemos uma nova habilidade. É quando há necessidade que a nossa necessidade é suprida. Para a glória de Deus. Então, meus irmãos, Deus capacita os seus. Deus preza pelos seus. Referente à fala, qual foi a promessa que Jesus nos dá? Quando a gente abrir a boca, não seria nós que falaríamos, mas o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo. Deus também falou isso para Moisés nesse contexto. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. A mesma coisa. A mesma coisa. E o quinto estágio, meus irmãos, essa quinta crise de Moisés, porque até agora ele ainda não continua satisfeito. Ele quer mais detalhes da missão, ele quer mais detalhes da tarefa. Né? Para alguns, 3 respostas, né, que nem crente fala, 3 vezes a confirmação. 3 vezes a confirmação. Quem já falou isso daí, glória a Deus. Né? Mas Moisés não se contentou com 3. Ele foi para a quarta, ele foi para a quinta. Ele quer mais, ele quer saber mais de Deus, ele quer mais detalhes. Como se aquilo que Deus falou não bastasse para ele. E essa quinta crise de Moisés se encontra no versículo 13 do capítulo 4. Moisés falou: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Depois de ter escutado tudo isso de Deus, depois de ter a certeza que Deus estaria com Moisés, Moisés ainda fala isso. Deus, envia outra pessoa. Moisés, nessa última objeção, nesse último problema que ele levanta, ele está revelando algo sobre o seu coração, sobre a sua tarefa. O que ele está revelando? Um certo tipo de medo. Um certo tipo de, cara, sou eu não. Uma ansiedade. Moisés está com medo aqui. Moisés aqui, ele não estava consciente da grandeza do chamado de Deus para a vida dele. Moisés, ele não estava consciente de que o chamado dele mudaria a vida de pessoas, libertaria um povo. E essa é a grande questão desse problema, meus irmãos. O medo, ele paralisa. O medo faz com que nós não vivamos aquilo que Deus tem para nós. O medo faz com que nós deixemos de sonhar. O medo nos impede, nos paralisa de vivermos o nosso chamado. Nesse ponto, Moisés ele está completamente cego pelo medo, porque ele não quer ir. Ele chegou ao ponto de falar assim: Deus, envia outra pessoa. Isso paralisou Moisés até esse ponto. Ele está vendado, ele está cego pelo medo aqui. E o ponto é que esse medo fez com que ele não pensasse num povo que estava sendo escravizado.
Esse medo fez com que ele não pensasse no próximo. Esse medo fez com que ele pensasse somente nele. Ah, pai, eu não consigo, eu não posso fazer. E vinha outra pessoa. Sempre ele. Sempre ele. Irmãos, o quão absurdo é Moisés falar isso para Deus, depois de tudo que ele escutou de Deus. Pai, eu sei que você está comigo. Senhor, eu sei que você está comigo. Eu sei que você governa tudo. Eu sei que você faz cobra virar cajado e cajado virar cobra. Eu sei que você faz água virar sangue. Eu sei que você faz um enfermo ficar curado. Eu sei. Mas envia outra pessoa. Envia outra pessoa. Falando isso, Moisés, ele estava pensando nele mesmo. E é fácil falar de Moisés. É fácil falar de Moisés porque a gente está lendo. Mas quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Ah, eu não vou tocar um instrumento porque eu sou tímido. Não vou cantar porque eu sou tímido. Eu não vou pregar porque eu não tenho palavras. Porque me falta dicção, me falta eloquência. Irmãos, toda vez que nós pensamos desta maneira, ou pensamos isto, a gente está esquecendo que através, por exemplo, de um louvor, as pessoas são libertas. Através de um louvor, a igreja canta em comunidade. Através de louvor, o louvor é pedagógico. Com certeza, ninguém vai conseguir recitar o capítulo 3 de Êxodo aqui. Mas se a gente cantar uma música falando sobre essa passagem, a gente vai saber cantar. A música é pedagógica. Então, quando eu falo que eu não vou tocar por medo, eu estou deixando de abençoar meu irmão. Eu estou deixando de fazer com que ele conheça a palavra, a verdade. Quando eu falo, eu não vou pregar porque eu sou tímido, porque me falta palavras, o que a gente está pensando? Em nós. Meus irmãos, a gente sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. A gente sabe que a resposta para o mundo que está em pecado é o Cordeiro que redime os pecados do mundo. A gente sabe essa resposta. Deus criou um método. Foi assim que Deus quis fazer as coisas. A comunicação. Falar da palavra. Falar sobre as Escrituras, falar sobre o Evangelho, falar sobre o reino. Falar sobre aquilo que Cristo fez, faz e fará. Ah, meus irmãos. Quando a gente põe uma limitação por conta do medo em nossas vidas, a gente não está pensando no próximo. A gente não está pensando nas pessoas que podem ser libertas por aquilo que Deus te entregou. O convite aqui é para que a gente saiba que apesar do medo, Deus está conosco. Que apesar do medo, Ele é quem Ele é. Para concluir a pregação, para concluir a ministração, é verdade que em todos esses momentos do capítulo 3 e o comecinho do capítulo 4, Moisés, ele trouxe nessa conversa, nesse diálogo, objeções, muitas vezes algumas objeções lógicas e outras emocionais, que colocaram limites na tarefa de Deus, no chamado de Deus para ele. Na cabeça dele, essas limitações fariam com que ele não conseguisse exercer o chamado. Mas o ponto principal desse texto, dessa passagem, desse episódio aqui, que a gente acabou de ler,
é que apesar da nossa crise de identidade, apesar da crise de identidade de Moisés, nós temos um Deus que é o nosso Pai. Isso garante a nossa identidade nele, como filhos. Apesar da nossa incapacidade, ele nos capacita. Apesar do meu status social, ele é minha credencial. Ele é minha credencial. Não importa onde a gente está. A gente tem que manifestar o reino. E Deus nos pede para fazer isso. Deus nos põe no lugar que a gente está por um motivo. Deus nos colocou em nossa casa, no bairro que a gente está, por um motivo. Deus nos colocou no nosso serviço por um motivo. Numa faculdade, numa sala de aula, por um motivo. Irmãos, eu não creio em coincidência. Se alguém vier falar de coincidência para mim, vai levar uma pregação pelo menos de 1 hora sobre soberania de Deus. Eu não creio em coincidência. Deus é soberano. Deus é soberano. Então, apesar das palavras que não vêm também a nós, a nossa boca, ele fala por nós. Apesar do medo, ele entrega um espírito de ousadia, poder e equilíbrio a nós. Esse é o ponto principal desse texto. Existe um privilégio de viver, de executar aquilo que Deus nos chama. Por que é um privilégio? Porque apesar de nós, apesar dos nossos limites, apesar dos nossos sentimentos, ele ainda faz. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça, isso é maravilhoso, isso é escandaloso. Eu não fiz nada, mas ele faz. Moisés, qual foi o papel de Moisés ali na travessia do mar? Bateu o cajado. O mais difícil Deus fez, que foi abrir o mar. O mais difícil. Ele teve que bater lá. E é isso. Sabe? Então, é um privilégio. Porque apesar de nós, Deus ainda faz. A gente canta, né? A gente sabe do Moisés ali para Êxodo 19, 20, né? Que ele subiu ao monte. A gente canta até músicas, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Só que nesse momento aqui, Moisés estava com medo e falou, alguém vai no meu lugar. Olha que curioso. A gente fala muito do Moisés, que subiu ao monte, que ficou lá um tempinho, viu a glória de Deus estava no rosto dele, teve que cobrir, escreveu as leis, não uma, mas 2 vezes. A gente lembra desse Moisés, que escreveu o Pentateuco, que viveu o episódio com o povo hebreu no deserto. A gente lembra desse Moisés. Mas a gente não fala do Moisés que fala assim, pai, envia outro no meu lugar. A gente não lembra desse Moisés. A gente não lembra. Isso aconteceu com um dos maiores profetas que nós conhecemos. Isso aconteceu. Então, existem barreiras sim. Barreiras lógicas, barreiras espirituais, barreiras que quando a gente vê uma situação que parece impossível de se resolver, mas a verdade é que nesses problemas, nessas situações, Deus está conosco. Deus está conosco. E ainda vou além, meus irmãos. Tem uma passagem. Deixa eu ver como que eu tô de tempo aqui. Tá, rapidão. Tem uma passagem que Deus avisa aos discípulos que... Quer dizer, Jesus avisa os discípulos que ele não estaria no meio deles. E na cabeça dos discípulos, naquela passagem, ficaria tipo... Cara, e agora? O que eu faço? E aí Deus, nessa passagem em João 14 e 16, ele apresenta o Espírito Santo. Então, Jesus, ali ele fala, o que é melhor que Deus conosco, Deus Emanuel, que era Jesus, que é Jesus. O que é melhor que Deus conosco? É Deus em nós, o Espírito Santo. Então, a gente está nessa era, a gente está nesta era, onde o Espírito nos capacita, o Espírito entrega palavras, o Espírito nos entrega discernimento. Se a gente tem vontade de estar aqui, é porque o Espírito está conosco. Se a gente tem vontade de ler a palavra, é porque o Espírito está conosco. Se a gente tem
né, o incômodo de quando ver algo injusto acontecendo e querer resolver aquilo, é o Espírito que está conosco. É o Espírito Santo. Então ele cuida, ele capacita, ele envia, ele entrega palavras. E o que esse texto nos ensina é que se Deus nos chamou para algo, ele prepara o ambiente para que você exerça esse algo. Ele prepara conexões, prepara seu coração, prepara pessoas, prepara métodos e estratégias. Ele prepara. Ele é Deus. O mais difícil, ele faz. Só que a gente também tem a nossa responsabilidade. Amém? Então, o que cabe a nós é termos um conhecimento. Quais são, na verdade, alguns conhecimentos. Quais são esses conhecimentos? Quem nós somos em Deus? Quem Ele é? O que Ele já fez, o que pode fazer e o que Ele fará? Que Ele nos capacita e que Ele também nos encoraja. A gente viu esse episódio de Moisés que levantou todas essas objeções para realizar a tarefa que Deus pediu para ele. Mas, no final das contas, o que aconteceu? Ele recuou? Não. Ele fez. Ele fez. Então, cabe a nós, meus irmãos, termos esses conhecimentos sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez e que Ele nos encoraja. Amém? Vou pedir para vocês que vocês fechem seus olhos. Vamos orar? Pai, te agradeço por esse momento, Senhor. Te agradeço pelo privilégio, Senhor, de conhecê-lo cada vez mais, pelo privilégio do Teu Espírito estar conosco, pelo privilégio da obra redentora que nos permitiu ter esse acesso, esse entendimento às Tuas Escrituras, Pai. Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque até aqui o Senhor